caso de amor. Cena 1. O amor. Acende o foco de luz mamães que está no centro do palco. Após, acende os focos laterais, onde estão o marido e a esposa. Ah, o amor. Que coisa mais brega começar a falar do amor suspirando. O amor é aquela coisa que dá no peito da gente e a gente sente sem nem conseguir explicar o que sente. O amor é aquela produção desenfreada de hormônios que mexem com a sua cabeça e te deixam viciado. Não muito diferente da cocaína. Existe um conto chinês antigo do fio vermelho do destino, que diz que os deuses conectaram seus amores verdadeiros através de um fio vermelho, que foi amarrado em seus anelares. Esse fio pode se emaranhar ou se esticar, mas nunca se romper. Ou seja, estão condenados a ficarem juntos para sempre. O amor se apresenta de várias formas. E seja lá qual forma que você acreditar ser a verdadeira. O amor está aí, Em todo tipo de caso. nascendo, morrendo e revivendo. E morrendo de novo. O amor é uma inconstância imprevisível. Imprevisível, improvável, incoerente. Essa é uma história real. Esse é um caso de amor. Amor. Partitura casamento. Cena 2. O começo. A primeira vez que eu a vi foi no ponto de ônibus voltando da escola em um dia que eu mais demorei para sair. Acende o foco de luz e esposa está com o braço levantado, como quem segura o ferro do ombro, ou sentado na cadeira. Ela estava linda, tinha um cabelo castanho, longo e bonito, que ia até mais ou menos a cintura. Eu comecei a pegar o mesmo ônibus todo dia. Eu chegava em casa 2 horas mais tarde, mas tudo valia só para ver ela lendo na van. E às vezes a gente até trocava uns olhares. Olha para ela enquanto fala. Ela olha para ele e ele para o lado oposto. A primeira vez que eu ouvi foi uma festa de um amigo. Oi? Oi? Oi, Silêncio constrangedor. a gente pega o ônibus junto. Ah, sim! Agora eu me lembro. Para ele. Eu não fazia ideia de quem era aquele cara. Mas ele era fofo, não sei. Para o público. Aí eu chamei ela pra sair. Levei na lanchonete do meu tio. Eu fiquei tão nervoso que eu levei um buquê de rosas pra dar pra ela. Era do tipo meio doida, e gostava de ler livros e falar poesia pra gente escutar. Eu não entendia nada, mas eu amava ouvir ela falando. Não o que ela falava, porque disso eu não entendia nada. Mas a sua voz era tão doce. Aí foram 1 ano e meio de namoro. Ele era o tipo brutamonte, insuportável. Não gostava de artes, de passeios no parque. Filmes, só se fosse filme de ação com The Rock. Mas eu não aguentava mais. Eu precisava de alguém com mais conteúdo. Alguém que me entendesse. Eu falei com ele da única forma que eu poderia falar. Oi, olha, eu gosto muito de você e queria te dizer uma coisa. Eu escrevi uma coisa pra você e gostaria que você ouvisse. O nosso amor queimou em brasas, mas quando penso na vida que amarei e penso no futuro de nós dois, vejo nossa brasa que esfria e temo não haver mais um depois. Marido parece triste. Nossa, essa é a coisa mais linda que eu já ouvi em toda a minha vida. Eu te amo. A esposa olha para o público sem ação. Eu também te amo. E aí foram 21 anos de casado. E aí foram 21 anos de casado. E aí foram 21 anos de casados. Eu ainda tenho preso na mente a foto dela entrando na igreja. Vestido branco, cabelo solto e véu. Era como se eu nem estivesse ali. A cerimônia foi bem tradicional. A noiva chegando atrasada no altar, Bolo, rosas, lágrimas, padrinhos, as daminhas. as alianças. E como não poderia faltar, arroz jogados nos noivos. Tanto arroz que, se fosse nos dias de hoje, no preço que o arroz está, eram tempos de grande desperdício. Tava tudo tão lindo. Até a bruxa da minha sogra sorria como se não fosse contra o casamento. Hum. E nos meus votos, a igreja inteira chorou, como se todos fossem a noiva. A cerimônia foi mais do mesmo, mas a lua de mel E bem mais do mesmo também. eu parcelei 12 vezes. Pão duro, E o nosso casamento foi indo. a paixão, Os sonhos, a nossa casa, os planos, o filho que a gente queria ter, os apertos, as viagens, as contas, os jantares, os jantares, as discussões, o tempo que ia passando, a monotonia, o drama. o filho que não tivemos. Nós já conversamos sobre isso. A gente dormia na mesma cama, comia na mesma mesa, assistia todo dia a roda-roda de Jequiti juntos. Mas
mas não era como se estivéssemos juntos. Apenas no mesmo lugar, entende? Claramente estava indo tudo de ladeira para baixo. Eu já demorava mais no bar do que para chegar em casa, isso tudo para não chegar tão cedo. Um sentimento de vazio que te preenche. E quando você vê, tá vivendo um dia após o outro. Ou melhor, existindo um dia atrás do outro. Vendo o tempo passar. Mas aí apareceu uma pessoa. Uma outra pessoa. Uma terceira pessoa. Os dois ficam sem graça. Eu nunca fiz isso antes. Eu nunca pensei que faria. Eu juro que essa foi a minha primeira vez. Eu juro que essa foi minha única vez. Eu nunca tinha me imaginado saindo com outro cara. Eu nunca tinha me imaginado saindo com um cara. Ai, se minha mãe tivesse viva pra ver isso, me matava. Ai, se meu pai tivesse vivo para ver isso, ele me matava. Eu nunca vi outros homens dessa forma. Eu nunca vi homens dessa forma. Mas com ele foi diferente. Mas com ele, sei lá, Ele era um homem diferenciado. ele era moreno, Sensível. alto, Inteligente. bonito, Delicado. forte. O mais bonito nele. Eu Era o sabia. que ele tinha por dentro. E eu sabia que isso não era certo. Depois de 21 anos de casado, a gente deve alguma fidelidade ao outro. E o que mais me doía é que eu sabia que ela nunca faria isso comigo. Maria deu um passo para frente e dá a fala enquanto a esposa faz uma partitura corporal com o amor. A primeira vez que eu o vi foi um dia daqueles. Eu já acordei despertado por uma briga matinal pesada. Então, naqueles dias que a gente só quer chegar em casa bem tarde, eu fui pro bar novo da cidade. Meu plano era beber até esquecer dos meus problemas. Mas naquela noite, a garçonete me deu uma bebida que eu não pedi e disse: aquele rapaz ali mandou te entregar. Eu achei engraçado, porque tipo, ninguém nunca tinha me pagado nada antes. Aí ele foi se aproximando, e aí eu pensei: vai, esse cara tá dando em cima de mim. Mano, eu sou homem, tá maluco? Mas não, ele sentou do meu lado, a gente começou a conversar. Ele era de um cara muito tipo maneiro, do papo bom. Bom gosto pra filme de ação e era flamenguista, o que é muito importante pra ser meu amigo. E a gente bebeu, conversou e eu fui embora mais leve. Mais leve, eu acho, porque eu até fiz as pazes quando eu cheguei em casa. Aí eu voltei lá no dia seguinte e ele tava lá. A gente bebeu mais, conversou mais, uma amizade foi nascendo, até que chegou um ponto que estava indo se encontrar todo dia ele. Sei lá, eu saí de lá mais leve, as brigas de casa até diminuíram. É que parece que ele me entendia, sei lá, ele me ouvia. Ele era quase como o meu refúgio. Aí eu comecei a ver ele de outra forma. Sei lá, eu não sei, quando eu olhava pra ele eu sentia, sei lá, bem... Até que uma noite ele me chamou pra ir na casa dele. Sei lá, pra assistir uma luta no pay-per-view, nada demais. Aí ele começou a me olhar de uma forma e... sei lá, diferente. Aí ele colocou a mão na minha coxa e eu não tirei. Aí ele colocou a mão e aí foi no meu e aí eu não tirei. Aí depois disso ele começou a tirar a roupa e eu tirei. Eu tirei a minha também e aí eu fui pro quarto e bom, o bom do pay-per-view é que dá pra você ver a luta depois porque ela fica gravada. E foi assim que a gente se conheceu. A esposa dá um passo para frente e fala enquanto o marido faz uma partitura corporal com o amante. A primeira vez que eu o vi foi um dia daqueles. Já acordei despertada por uma briga matinal pesada. Então naquele dia eu pensei que merecia relaxar. Fui pro novo bar da cidade. Meu plano era beber até esquecer dos meus problemas. Mas naquela tarde, a garçonete me deu uma bebida que eu não pedi e disse: aquele rapaz ali mandou te entregar. Eu achei terrível. Eu querendo descansar e um homem querendo me encher o saco. Aí ele foi se aproximando e eu pensei: qual é desse cara? Tá querendo dar em cima de alguém uma hora dessa da tarde? E eu sou casada, ele não viu a aliança? Mas não. Ele sentou do meu lado e a gente começou a conversar. Ele era um homem muito diferenciado. Tinha um papo bom, bom gosto pra música e amava a arte, o que é muito importante para ser meu amigo. Aí a gente bebeu, conversou e eu fui embora. Mais leve, eu acho. Até fiz as pazes com o meu marido quando ele chegou em casa. Eu voltei lá no dia seguinte e ele estava lá. A gente bebeu mais, conversou mais, uma amizade foi nascendo. Até que chegou um ponto em que eu estava indo encontrar com ele quase todos os dias. E eu sempre saía de lá mais leve.
As brigas em casa até diminuíram. Ele me entendia, ele me ouvia. Era como um refúgio. E eu comecei a ver ele de uma outra forma. Quando eu olhava para ele, eu me sentia bem. Até que em uma tarde eu chamei ele para vir na minha casa, tomar um café. Meu fígado já não aguentava mais tanto álcool. Mas quando a gente chegou lá e eu botei o café para passar, ficamos conversando enquanto passava o jornal na TV. Mas aí ele começou a me olhar de uma forma... Eu não sei se era o cheiro do café ou a minha carência emocional. Mas eu olhei para ele de volta. E ficamos nós dois nos olhando em silêncio, uma tensão no ar, nos olhares. E chegava a ser estranho a gente não estar se beijando. Então eu beijei. E uma coisa leva a outra e... Naquela tarde, nós fizemos de tudo naquela tarde, menos tomar o café. E ficou frio na leiteira, esperando alguém buscar. E foi assim que a gente se conheceu. Cena 3. O jantar. Mas tinha dias que nem mesmo a calma que ele me trazia Era o suficiente para conter as brigas de casa. e parecia que tudo voltava ao normal. O frango tá frio. Você só sabe reclamar? E você só sabe fazer frango? Desculpa, se eu não cozinho como a sua mãe. E vai falar da minha mãe? Você deveria ter ouvido ela quando ela disse pra não casar. É, devia mesmo. Você nunca me deu um filho. Ah, ela vem você de novo. Quando a gente é mulher, depois que o casamento começa a desmoronar, pelo menos a gente tem filhos pra nos dar atenção. Você não me deu nada. Você me tirou. Tirou minha juventude, minha alegria. Tirou 21 anos da minha vida. Talvez a sua mãe estivesse certa mesmo. Talvez o casamento tivesse sido um erro. Para o marido. Ele era o tipo que ficava em silêncio no final de toda discussão. Para o público. Eu era do tipo que no final de cada discussão não falava nada, mas na minha cabeça rodavam um turbilhão de emoções e palavras de ódio, ressentimentos e até ofensas gratuitas. O frango estava sem sal. O nosso casamento tá sem sal. Marido sabe. O que mais me corroía por dentro é que ele nunca me fez nada de muito grandioso para o nosso casamento desmoronar. Pelo contrário, me doíam muito mais as coisas que ele não fazia do que as coisas que ele fazia. Ele nunca me bateu, ele nunca xingou, mas foram todos os dias pequenas coisinhas que vão de gota em gota. Até chegar um dia que você está surtando porque o frango está sem sal. Você começa a se sentir suja, se sentir presa, começa a pensar em tudo que perdeu, em tudo que fez por ele e para ele, em tudo que não tem mais volta. Percebe que você é mais dele do que de si mesmo, até que você enlouquece e começa a sentir raiva de si mesma quando se olha no espelho, e raiva dele até quando ele sorri. De vez em quando, até do jeito que ele elogia o seu cabelo. E de gota em gota, você transborda e já não aguenta mais. E tem vontade de desaparecer nas próprias lágrimas e no escuro do seu quarto. Depois da briga, fui para uma praça. Era muito cedo para ir pro bar. Aí eu fiquei sentado pensando e não pensar nada, pois tinha tanta coisa para pensar que eu preferia não pensar em nada. Eu não sei se minha cabeça aguentaria pensar em alguma coisa agora. Eu estava a ponto de explodir, a ponto de fugir. Eu fiquei 2 horas sentado olhando para o vento e voltei para casa. Cena 4. O encontro. Cortou o cabelo? Gostou? Não, Não era pra gostar mesmo. pois eu não gostei. Eu vou sair hoje. Pra onde? Não te interessa. Pois eu também vou. Não me interessa. Então, resolvidos. Naquele dia, estava concebido e decretado o fim do nosso casamento. Naquele momento, qualquer fio vermelho do destino teria definitivamente se rompido. Eu não queria mais olhar para ele. Eu só queria fugir dele. Por isso eu liguei para ele. E marquei de me encontrar. No mesmo bar que a gente se encontrou da primeira vez. Eu tinha umas economias sobrando. Eu sacava tudo e a gente fugia. Tava chovendo forte. Mas eu cheguei lá no horário. E ele não estava. Mas ele nunca se atrasa. Mas ele sempre era o primeiro a chegar. Mas ele não chegou. Mas eu esperei. Sem
Voltei. Pedi uma taça, outra taça. Passaram-se meia hora, uma, duas. Tudo bem, tava chovendo forte. A gente sempre se atrasa quando tá chovendo. Mas eu não tinha saído de casa pra ficar bêbada sozinha. E quando a gente espera uma pessoa por muito tempo, Chega uma hora que percebe que já perdeu toda a dignidade. e ele claramente era essa pessoa. Eu percebi que ele estava ali um tempo sozinho, como um cachorro abandonado. Dava pena. Eu fui andando para perto dela. O que você está fazendo aqui? Esperando uma pessoa. E você? Esperando uma pessoa, mas ele não é de se atrasar. Ele? Ela, eu quis dizer ela. E a sua pessoa? Eu acho que ele não vai. Silêncio. Olha, o que eu te disse mais cedo, tem coisas que a gente fala da boca pra fora, quando tá de cabeça quente. Tudo bem. Eu também vivo reclamando? Silêncio. Quer uma taça de vinho? Por que não? Eu não tinha saído de casa pra ficar bêbada com meu marido. Mas era o que tinha. Mas a noite não foi de toda má. A gente bebeu vinho. A gente se reconciliou da nossa forma. E ainda conseguimos chegar em casa a tempo de pegar o final do Roda Roda Jequiti. E depois começou o jornal local. As notícias de sempre. A economia, A política. os acidentes Em dias de chuva, duas coisas são certas: trânsito. e acidentes. Esse foi perto daqui de casa. É, eu acho que eu conheço. Eu conheço esse carro de algum lugar. Eu conheci aquele carro. O carro era dele. Partitura corporal com o amante e o casal para representar a dor da vida. Cena 5. O luto. Bate um vazio no peito da gente quando a gente recebe uma notícia dessas. A gente se sente como um nada. E sente que nada viveu. A gente se sente um nada. Sente que não viveu nada. E sente que perdeu tudo. Eu nem sei se estou vivo. Eu acho que eu morri junto naquele acidente de carro. Pelo menos um pedaço de mim morreu. Uma angústia presa na garganta. Minha cara estava inchada e pesada. A gente se sente como um nada. Como se tivesse levado um pedaço de mim. Eu não tenho vontade de fazer nada. Nem tento preencher o buraco do meu peito. É como se sentisse a brisa me atravessando. Eu ainda não chorei tudo que eu tinha para chorar. Os meus olhos já estão secos. Eu não gritei tudo que tinha para gritar. Mas minha garganta está rouca. A cada lágrima que sai, a cada grito que dói. Porque nenhum grito, nenhuma lágrima irão trazer ele de volta. E essa dor me corrói por dentro, no silêncio. Tem algo preso dentro de mim que machuca e se espalha. Mas eu não tenho forças para resistir. Às vezes, acho que a dor de levantar para pegar um copo d'água. Oi. Aquele rapaz da televisão era um grande amigo. O enterro vai ser amanhã e eu gostaria que você fosse comigo. Você o conhecia? Ele também era um grande amigo meu. Sim, ele era uma pessoa incrível, Sensível, inteligente. delicado. O mais bonito dele era o que ele tinha por dentro. O enterro vai ser 9. Estarei pronto. Cena 6. A cerimônia. Chegamos por volta de 40 minutos adiantados. Mas o local já tinha por volta de 25 pessoas. Eu não conseguiria identificar quem é quem era seu parente, quem era seu amigo ou quem era seu amante. Nem me atreveria a perguntar. Nós não falamos com ninguém. A cerimônia foi simples. Padre, coroa de flores. Caminhada e discursos. Ainda tenho na cabeça a imagem dele. Um homem de terno, deitado sem vida, como se eu não estivesse ali. Era como se eu estivesse vendo ele ir embora pela segunda vez. É muito egoísta sentir raiva dos mortos. É muito egoísta sentir raiva dos mortos. Muitas pessoas falaram coisas bonitas, Eu não falei nada. Eu não tinha o que falar para essas pessoas que eu nem conheço. mas eu ouvi tanto. Realmente, eu não conhecia ele tão bem quanto eu imaginava. Ele ficava tão lindo de terra, não acha? Ficava. Ele era um homem bom. Às vezes os deuses são injustos. Sim, Vamos embora? vamos. Cena 7. A volta. Ficamos os dois em silêncio por quase todo o caminho da volta. Eu estava muito triste. E ele... Eu estava muito triste para saber como ela estava. não sei. A gente fica muito vulnerável quando está triste. Estávamos ambos. Tristes ou vulneráveis. Ambos.
gente não tá bem. Para aí. Não. Talvez devêssemos nos separar. Fala alguma coisa. Eu não tenho o que dizer. E isso diz muito. E esse foi o único momento da nossa viagem que não houve silêncio. Para o público. Cena 8. A despedida. Chegamos em casa e continuamos em silêncio. Mas nunca houve uma comunicação tão clara entre nós. Ele fez as malas e foi embora. Ele era do tipo que ficava em silêncio no final de cada discussão. E isso me matava. Ele foi embora e não disse nada. Ele só foi. Ele era ótimo com toques, com gestos, com olhares. Dizia tudo o que queria. Mas parecia que não sabia usar as palavras. Não sei. Ele foi embora e não disse nada. Ele foi embora e não disse nada. Cena 9. A separação. Depois da briga, eu fiquei num apartamento perto do meu trabalho e do bar que eu mais frequentava, muito bem localizado. Nunca tive tanto espaço em casa. Tô até pensando em montar um ateliê. Agora não tinha mais por que enrolar até chegar em casa, para não chegar em casa cedo e correr o risco de uma discussão desnecessária. Agora eu podia pintar, escrever, compor sem a preocupação dele chegar de surpresa. Agora eu tinha tanto espaço para mim e para Só pra mim. sozinho. A gente percebe que tinha tudo quando fica sem nada. Eu estava me sentindo assim, sem nada. Às vezes, a solidão é suficiente para sentir saudade. A ausência dói. E nisso passaram-se 2 meses. E nós naquela situação. Em situação nenhuma. Ela lá e eu cá. A gente nem se falava, nem por telefone. Só às vezes que eu pensava nela. Mas coisa passageira. No que eu mais pensava mesmo, Era se eu estava casado ou não. porque tinha um documento que dizia que eu estava casada. Casamento é algo engraçado. Eu te amo tanto que quero envolver a igreja e o Estado. Eu te amo tanto que quero envolver a igreja e a sua mãe. Eu acho que a gente tinha logo que pôr um ponto final nessa situação. Depois de 2 meses e uma semana inteira de nervoso e muito enjoo no estômago, eu liguei pra ele. Ele demorou pra atender. Ela me ligou um dia qualquer e eu demorei para tomar coragem. Oi? Oi, Oi, sou eu. fazia 2 meses que a gente não se via e eu não estava preparado para essa ligação. Para o público. Eu sei. Para ela. A gente precisa se encontrar pra ver a nossa situação. Quando? Pode ser hoje? Ele coloca a mão no peito. Você ainda tá aí? Oi, sim, pode sim. Sai de cena nervoso. Eu cheguei primeiro. Parei, pensei e respirei. Estava preparada para qualquer situação. Quer dizer, para quase todas. Eu fiquei tão nervoso que, sei lá, comprei rosas. Ele tem um buquê de rosa nas mãos. Ele trouxe rosas? Por que que eu comprei rosas para ela no dia que provavelmente irão discutir sobre o nosso divórcio? Oi, Oi, são para você. Ele entrega o buquê para ela. obrigada. São lindas. Por que ele trouxe rosas? Por que eu trouxe rosas? E ele se grata de ambos. Você lembra que você me trouxe rosas no nosso primeiro encontro, naquele podrão que você me levou? Você ainda lembra disso? E não era podrão, era uma lanchonete. Só porque tinha cadeira não quer dizer que é lanchonete. Era na beira da estrada. Verdade. Mas você bem que gostou do cachorro quente. Foram as mesmas rosas do nosso casamento. Lembra? Claro que eu lembro, como eu esqueci o dia mais feliz da minha vida. Silêncio. Lembra aquela poesia que eu recitei pra você no colégio? O nosso amor queimou em brasas. Mas quando penso na vida que amaria e penso no futuro de nós dois, olho a nossa brasa que se esfria e temo não haver um depois. Era porque eu queria terminar, Eu sei. sabe? E você se lembra o que eu te disse depois? Essa é a coisa mais linda que eu já ouvi em toda a minha vida. Eu te amo. E era verdade. E eu acho que ainda é. Eu acho que te amo. Eu acho que eu também te amo. Lentamente se dele, até a esposa deixar cair o buquê de rosas no chão. Cena 10. O fim. Rosto dela virado para o público. Depois disso, ficamos bem. Melhor. Ele aprendeu a me ouvir mais e a me respeitar mais. Mas às vezes, eu ainda penso nele.
toque, seu cheiro, sua voz. Rondam e ele fica com o rosto virado para o público. Agora discutimos menos e nos amamos mais. Eu jurei nunca mais falar com Volta de novo, Yuri. Rondam e ele fica com o rosto virado para o público. Roda. Rodam e ele fica com o rosto virado para o público. Agora discutimos menos e nos amamos mais. Eu jurei falar mais em palavras, falar que eu a amo, mas às vezes eu ainda penso nele, que apareceu tão de repente e tão de repente se foi. Eu nunca falei com ela sobre o caso de amor, Eu acho que ele não entenderia. porque o jeito que eu a conheço, sei que eu nunca faria algo do tipo. Se preparam esticando um longo fio vermelho de lã. Talvez exista de fato um fio vermelho do destino conectando os amores verdadeiros. Mas certo é que o amor é uma inconstância imprevisível. Imprevisível, incoerente, improvável. Mas o que seria essa sua maior beleza? Porque amor não é sinônimo de monotonia. Ambos se aproximam enquanto amarram o fio das mãos. Ele levou tudo que eu tinha guardado no peito no dia do acidente e não deixou nada de lembrança, nem um fio de cabelo. Só restou o amor. Ele levou tudo que eu tinha guardado no peito no dia daquele acidente. Pelo menos deixou uma lembrança. Algo como um fio de cabelo. Todo o amor que hoje cresce. Ele a abraça por trás e coloca a mão na sua barriga mostrando que ela está grávida. Essa foi uma história real. Esse foi um caso de amor. Amor.